não é só um tema do direito, é um tema também da ética, da moral, né? E eu espero poder contribuir, né? Se não, ao menos trazer um momento assim agradável de reflexão, né? Que eu acho que é muito importante, muito interessante, tudo o que diz respeito a Aristóteles, antes de tudo, né? Mas em especial o que diz respeito à ética, né? Uma ética que é tão urgente em nosso tempo, né? Pelos desafios que a gente tem enfrentado na sociedade, nos costumes, na ordem política, religiosa, né? São muitos os desafios. E esses desafios devem nos encorajar, não nos fazer temer. Não podemos recuar diante dos desafios, temos que avançar, né? E isso é uma coisa que eu acredito que o Aristóteles nos ensina, né? Aristóteles não construiu uma ética teórica, né? Ele não fez uma ética baseada numa concepção abstrata da realidade. Ao contrário, ele dialogou com a realidade. Ele auriu da realidade as ideias que ele foi construindo, plasmando, né? Ele o fez de uma maneira brilhante, mas ele se mostrou profundamente comprometido com os desafios do seu tempo. Então, creio que de início, né, eu acho que é logo assim, na abertura, o importante é a gente deixar marcada essa ideia de que a ética ou a moral não são coisas ultrapassadas, de gente que não tem o que fazer, ou de pessoas que querem oprimir os outros, né, dizendo aquilo que os outros devem fazer. Não é nada disso, né? Ela é fonte de vitalidade, fonte vamos dizer assim, de criatividade, e nos dá a capacidade de enfrentar com coragem, né, e com, eu diria assim, sabedoria, com sensatez, né, o momento que a gente está vivendo, certo? Eu não vou tratar especificamente de um problema atual, né? Não é o meu objetivo aqui. Eu vou fazer uma explanação bem próxima mesmo do que Aristóteles entende ser epiqueia. Epiqueia é o termo grego, né? Traduzido para o português é equidade. Então, que é um tema central na justiça e um tema central na aplicação da justiça, né? Na prática concreta da justiça diante das situações específicas que nos desafiam, que se colocam diante de nós, certo? Então, eu me proponho fazer uma leitura próxima do próprio texto do Aristóteles, né? Me desculpem se eu ficar lendo muito, né? Porque eu vou ler muito o texto e vou seguir um pouco nessa leitura o texto do Aristóteles e o meu comentário a partir dessa leitura, certo? Eu estava pensando, quando vinha para cá, em fazer uma pergunta para mim mesmo, para vocês, né? Assim, qual é a diferença, se há essa diferença, né? Provavelmente há, numa perspectiva moderna, entre um imperativo moral e um imperativo legal, né? Se você for ao dicionário, você vai encontrar uma coisa assim como o imperativo moral ordena a partir de dentro, a partir da experiência da consciência. O imperativo legal ordena, manda, né, a partir de fora, ou seja, são os atos externos que são definidos, determinados, né? Eu fico pensando se Aristóteles teria feito de fato essa diferença, né? A ética do Aristóteles não é uma ética que separa o indivíduo dos seus compromissos com a ordem social, né? Então talvez ele não fizesse esse tipo de diferença, embora devesse manter sim o aspecto da dinâmica subjetiva na compreensão do dever a ser realizado. Isso é claro, né? Nenhuma ética é verdadeiramente ética se, de alguma forma, o sujeito não participa do processo de escolha, de construção dos próprios valores, né? E se ele não é capaz de seguir esses mesmos valores, os quais ele abraçou. Então, no Aristóteles, essa união, essa unidade entre o imperativo moral e o imperativo legal se abraçam,
se comunicam profundamente, né? Então, inicialmente, eu me proponho a fazer uma leitura do texto de Aristóteles, da Ética Nicômaco, no livro 5º, onde trata do tema da virtude da justiça, em especial o tema da virtude, também chamada virtude especial da justiça, que é a equidade, né? Vamos tomar como exemplo, como ponto de partida, né, um trecho da República de Platão, no qual o Platão, né, coloca o Sócrates, que é o Sócrates de Platão, né, dialogando com uma outra pessoa, né? E o Sócrates pergunta o que é a justiça, né? O que é justiça? E o interlocutor do Sócrates responde que a justiça é dar ao outro aquilo que é dele, né? Dar a cada um o que é seu, né? Ao que Sócrates ainda continua a questionar. E se você, né, receber de alguém uma espada, né, e no momento em que essa outra pessoa vier recolher aquilo que é dela, a espada, você souber que esta pessoa está com a intenção de matar alguém ou de desestabilizar o governo ou a ordem social, como é que você agiria? Então, nesse caso, você não deve restituir a espada ao sujeito, né? Embora a justiça mande, né, a justiça legal, a justiça geral, universal, mande dar a cada um que é seu, nesse caso, não é possível que isto seja feito sem que se incorra num grande prejuízo, né? Então, eu quero começar daqui exatamente porque é nessa perspectiva que a gente vai tratar a noção de justiça, da epiqueia como justiça, uma concepção especial de justiça, né? Vocês desculpem pelo eu usar o meu caderninho, tá? Eu sou um professor e eu costumo usar meu caderno, né? Faço minhas anotações, algumas anotações eu faço à mão mesmo, eu vou anotando, a gente sempre lembra de alguma coisa, né, ao longo da anotação, ao longo do processo, né, de construção das ideias. Certamente eu não trarei propriamente uma novidade, tá? Eu não estou aqui defendendo propriamente uma tese, eu estou apenas realmente refletindo e repercutindo aquilo que já foi dito pelo próprio Aristóteles. Tá? Esse é o nosso objetivo, né? Aqui, então, é importante observar que a ética de Aristóteles pressupõe que toda ação revestida de valor moral, ela visa sempre o bem. Isso é uma coisa importante, né? A ética de Aristóteles é uma ética da praxis, só que não é uma ética da praxis no sentido moderno da palavra, né? Até porque, no sentido moderno da palavra, a ideia de finalidade parece ter desaparecido, né? Ou a finalidade virou o amanhã, o agora, o depois. Nunca é algo que supera essa dimensão imediatista de finalidade, né? Como, por exemplo, dizer que a finalidade da vida seja o prazer, né? Dependendo de como você entende isto, você poderá destruir a própria ideia de prazer. Ou seja, de certa maneira, algumas éticas modernas, ao julgar que a finalidade é do aqui e agora, ou do amanhã, ou depois de amanhã, acaba destruindo o próprio valor que está defendendo, né? Em vez disso, o Aristóteles, que defende também que o prazer faz parte da estrutura, da construção do sujeito, dos seus valores, no entanto, não entende o prazer numa perspectiva exclusivista ou finalista, como nós muitas vezes entendemos no nosso tempo, né? Então, a ética do Aristóteles é, de fato, uma ética dos fins, né? É uma ética teleológica, né? Sendo assim, então, é necessário, antes de tudo, considerar o fato de que a finalidade do agir
ético é o bem humano. Vocês vão perceber que ao longo dessa fala, da minha fala, tem sempre essa ideia do bem humano como finalidade, né? Por que a gente pode, por exemplo, contornar a lei? Não é porque a gente tem a necessidade, não é porque a ética aristotélica tem a necessidade de vamos dizer assim, de derrubar a lei. Não, não. É porque ela quer trazer o espírito da lei nesse ato de contornar a lei. Ou seja, não é de fugir da lei, mas de buscar o espírito da lei em toda a ação. Então, mesmo quando a lei manda algo que não é possível de ser realizado do ponto de vista de uma situação concreta e prática, né, ainda a finalidade da ação ética permanece. E a finalidade é o bem humano, né? Então, depois eu vou dar exemplos a esse respeito, né, mais adiante. Não devolver um patrimônio não significa negar a orientação dada pela justiça, né, ou a obrigação imposta pela justiça, mas significa interpretar o sentido e a finalidade do princípio que rege as relações humanas, que é o bem da pessoa e da sociedade. E esse é o sentido de que Aristóteles entende, esse é o sentido do que Aristóteles entende por ética, né? Então, a ética é uma ética finalista, a finalidade da ética é o bem humano, né? Nesse sentido, ele é parceiro e é aluno e é discípulo de Platão, né? Não é discípulo de Platão no momento em que ele precisa encontrar um modo de pensar como realizar concretamente o bem humano, né? Então, parece que em Platão há sempre aquela dificuldade de encarnar ou trazer para o chão do concreto, da história, a ética, a prática ética, né? Porque a prática ética fica sempre à mercê de um ideal, né? No caso de Aristóteles, não, Aristóteles quer desenhar o caminho concreto da ética no vivencial, na vivência, na experiência real das pessoas. Vamos fazer uma leitura do texto de Aristóteles, do livro 5º, né, no capítulo 10. O capítulo 10 é onde ele trata especificamente da epiqueia, né, ou da equidade. Eu vou direto porque o tempo nosso não é muito grande, né, e eu também não posso ficar, né, falando demais, né? Então, eu vou fazer a leitura do texto, vou fazendo comentários, tá bom? A respeito do texto. Bom, o Aristóteles divide esse capítulo, né? Esse capítulo 10, isso, em metodologia, que é reconhecer as opiniões dos sapientes, né? Dos sábios, a respeito do que é epiqueia. Então, o que é justiça, né? O que as pessoas entendem por justiça? O que as pessoas bem formadas, os intelectuais, vamos dizer assim, entendem de justiça? É importante também perguntar o que o povo, em geral, chama de justo, né? Então, é importante. Ele é uma coisa interessante que dá a impressão de que o Aristóteles age como se fosse um sociólogo, né, nesse momento. É como se ele fosse um sociólogo. O sociólogo, ele retira a sua teoria da vivência real das pessoas. Então, ele não constrói uma teoria que se sobrepõe à realidade. Ele faz a partir da leitura da realidade, né? E o Aristóteles também faz isso, né? Mas ele não faz só, vamos dizer assim, na perspectiva do sociólogo, né? Certamente. Ele faz na consideração de que existe toda uma tradição, toda uma cultura a ser levada em consideração, né? Por isso ele pergunta aos sapientes, né? Aos bem formados, aos informados, os conhecedores do tema, e aos não conhecedores, assim no sentido escolar, né? Mas os que vivenciam a prática, né? Certo. O segundo aspecto é apresentado na perspectiva da divergência a respeito do tema, né? Assim, o que é justiça? Se a epiqueia, ele vai tratar da justiça, se a epiqueia é justiça, se ela se identifica com justiça ou se ela não se identifica com justiça. Se a epiqueia é mais do que justiça
ou se a justiça é mais do que a epiqueia, né? Tem que resolver, tem que solucionar esse problema. Por que isso é um problema? Isso é um problema porque a epiqueia, ela lida com o concreto, ela lida com situações novas, diferentes. Então você tem uma concepção de justiça, você tem um imperativo, uma lei, né? E agora você quer saber como lidar com a lei diante de uma situação que não é esperada pela lei. A lei, ela de fato, a lei existe no sentido de cobrir o que é mais comum, o que é geral, o que é né? Ela estabelece um critério geral. Então, só que ela não prevê situações específicas e casos específicos a serem resolvidos, né? E aí você precisa de um outro entendimento do que venha a ser a justiça, que não seja só no sentido geral da palavra, né? E a justiça geral, vamos dizer assim, ela legisla para a maioria dos casos, né? Não na particularidade, né? Então, e no terceiro momento, ele vai resolver o problema colocado pelas opiniões conflitantes, né? Buscando reconciliar essas opiniões, né? Então, na verdade, é interessante que o Aristóteles ele vai enxergar nas opiniões, ele vai levar a sério a opinião das pessoas, né? Mesmo a opinião de quem, por exemplo, não é douto nem sapiente, né? Mas ele vai ouvir a todos e ele vai buscar costurar as opiniões, né? Vai procurar encontrar um ponto de equilíbrio entre as tomadas de posição, certo? Eu vou começar então lendo um trechozinho aqui. Então, diz assim: temos a seguir que nos referir à equidade e ao equitativo, e à relação destes com a justiça e com o que é justo, respectivamente. Pois quando examinadas, afigura-se pela justiça e equidade, não são nem absolutamente idênticas, nem genericamente diferentes. Ele faz uma distinção, né? A epiqueia, ou a equidade, é justiça, mas não no mesmo sentido que você entende a justiça legal, né? Ela é a justiça numa perspectiva diferente. Mas ela é eu diria assim, ela é uma forma especial de entendimento da justiça, muito mais apta à aplicação da justiça em casos especiais, né? E a justiça, é claro, a justiça, tipo assim, a justiça é o guarda-chuva, né? Então, a epiqueia não pode simplesmente se divorciar da justiça, né? Ela está ligada necessariamente à justiça, essencialmente à justiça, tá? Embora ela seja uma forma especial de justiça. E temos aqui delineada a virtude da equidade e a pessoa equitativa. A virtude da justiça e a pessoa que possui a virtude da justiça, o justo, né? Em segundo, observa que a justiça e a equidade não são absolutamente idênticas e nem, em essência, diferentes. O que isso significa, senão que a equidade é um tipo especial de justiça, uma modalidade específica, né? E continua a leitura do texto do Aristóteles. Por vezes é verdade que louvamos a equidade e o homem equitativo a tal ponto que chegamos a empregar a palavra equitativo como um termo de aprovação de outras coisas além do que é justo e a empregamos como o equivalente de bom, querendo dizer com mais equitativo meramente que uma coisa é melhor. Aqui está trazendo uma novidade, né? A novidade olha, a equidade é melhor do que a justiça, ou melhor, é a justiça melhor, é a maneira melhor de se compreender a justiça, né? E a gente vai entender por que ele vai falar isso mais adiante, né? Observa, então, Aristóteles, o modelo de ser humano
Observa, portanto, o modelo de ser humano no grau excelente de virtude, né? O equânime. Ele possui todas as virtudes num sentido completo e melhor do que apenas o justo, né? Ele não é só o justo, ele é mais do que justo, né? Como resolver esse aparente conflito de opiniões sobre a relação entre a equanimidade e a justiça? Se não são a mesma coisa ou se são diferentes. Se são diferentes, o justo ou o equitativo não é bom. Se ambas são boas, então são a mesma coisa. Então, ou você diz que a justiça e a equidade é a mesma coisa, e aí não tem o que discutir, né? Ou elas são diferentes. Mas se são diferentes, em que sentido elas são diferentes? Até aqui ele apresentou as dificuldades postas pelas disputas sobre a relação entre a justiça e a equidade, na opinião dos diferentes atores sociais, né? Como é que ele vai, então, resolver este problema? E eu tomo novamente o texto. Eis aí as considerações em caráter aproximativo que fazem nascer a dificuldade no que tange ao equitativo, mas que ainda assim são todas, de uma certa forma, corretas e não realmente incoerentes. Ele diz que essas posições não estão erradas, né? Dizer que eles são diferentes e dizer também que guarda essencialmente uma relação entre elas. Sim, né? Pois a equidade, embora superior a uma espécie de justiça, é ela mesma justa. Não é superior à justiça ao ser genericamente distinta dela. Justiça e equidade são, portanto, a mesma coisa, sendo ambas, ainda que a equidade seja a melhor. Então, ele vai fazendo a distinção e explicando que existe uma relação, mas essa relação deve ser levada em consideração o aspecto também da diferença, na medida em que a justiça, a equidade, tem um caráter mais, eu diria assim, você enxerga a equidade. A justiça, você enxerga a noção geral de justiça no plano mais legal. Você enxerga a lei, mas você não enxerga essa lei, né, quando ela é desafiada pelo concreto. Quando ela é desafiada pelo concreto, então ela tem que ser interpretada ou reinterpretada, né? Então, essa interpretação não é feita de forma aleatória ou a serviço do interesse do indivíduo que interpreta. Não se trata assim, bom, eu agora vou instituir um conceito de justiça para o meu caso, né? Não se trata disso, né? Não se trata de usar da epiqueia como subterfúgio para tirar vantagem de algo, né? Então, isso seria injusto, né? Agir dessa maneira. Diferente seria, então, diferente no caso da epiqueia, bem considerada, seria exatamente compreender a epiqueia na perspectiva daquele que, ao agir de maneira equânime, né, aure do espírito da lei, faz, na palavra do Aristóteles, faz como deveria fazer o juiz, né, ou o legislador. Então, é como se o equânime se colocasse ao lado do legislador. E aí ele decidisse, naquele caso particular, né, mas no espírito do legislador. Então, no espírito de quem pode julgar honestamente o que é justo, né? Nesse caso, então, consideremos que é justo, né? Mas não se trata simplesmente de criar como chama isso? Um jeitinho. Não é um jeitinho para se dar bem, não é isso não, né? Até porque a gente vai reparar que a epiqueia tem algo como... a marca da epiqueia é a marca da generosidade, né? A justiça é dar a cada um que é devido, mas o equânime
ele pode dar mais do que é devido. Ou seja, ele pode pode dar mais ao outro e tirar mais de si mesmo. Ou seja, ele poderia exigir mais para si, mas ele pode, eventualmente, em concordância com a situação, com a realidade, ele pode simplesmente dar mais de si do que seria devido, né? Então, ele não está sendo injusto consigo, né? Ele não está sendo obrigado a fazer isto, né? Mas ele está julgando segundo a necessidade, né? Não é simplesmente ser como se chama isso, um gastão, né? Alguém, por exemplo, que sai distribuindo riqueza para os outros, já que tem muita riqueza, vai distribuindo riqueza para os outros de maneira descontrolada. Não se trata disso, né? Seja riqueza ou outro bem, né? O benefício, né? Mas saber o quanto um benefício dado ao outro, retirado de si próprio, pode fazer com que o outro seja melhor como ser humano, né? Então essa é a finalidade. Então por isso me soa, às vezes, quando eu leio, me soa um pouco muito evangélico, né? É muito evangélico. Lembro sempre, em alguns momentos, Jesus fazendo algo assim, à margem da lei, mas não porque ele é um criador de caso, ou está simplesmente querendo aparecer, olha como é que eu... né? É por superabundância de bondade que Jesus... entrega parte daquilo que é seu direito em favor do outro, né? Assim, é por surplus, né? É por uma riqueza na força que brota do amor. Agora, só um parênteses, tá bom? Voltemos ao Aristóteles. Mas tem muito, Jesus tem esse dom especial, né? E sem trair a lei, né? E sem trair aquilo que é o espírito da lei, né? Por isso que ele é tão desafiador para nós, porque é mais confortável admitir que a gente prefere ficar no cumprimento estrito da lei, né? Mesmo quando aparecem situações que criam problemas e dificuldades para nós, né? Mas eu digo assim, é uma certa tendência da gente, né? Seja lá por preguiça, não sei, né? Como a justiça está em todas as virtudes, né, isso aparece aqui no texto, né, que de certo modo, a noção de justiça, ela faz parte das outras virtudes, né? De certa forma faz parte das outras virtudes. E a epiqueia de maneira especial, né, faz parte das outras virtudes. Imaginem só a situação assim de um médico que vai salvar uma pessoa com uma doença contagiosa. Então, além do cumprimento do dever moral dele, não só moral, mas o dever de função, né? Ele vai além disso, porque ultrapassa os limites daquilo que seria estritamente obrigatório e passa a ajudar a salvar uma pessoa que pode colocá-lo em risco, né? Então, ou seja, a bondade ou o traço de cuidado, aquela ideia de cuidado que a gente pode ter em relação aos outros, né, pode ultrapassar a medida calculada, a medida lógica estabelecida pelo que é justiça, certo? Continuando aqui. Um médico se vê na obrigação, né, de salvar um paciente com uma doença infecciosa, e seu ato de justiça no cumprimento do dever o impulsiona também a ultrapassar o limite do que é devido, né, para fazer algo de forma excepcional, né? Então, embora a justiça seja defendida pelo que é de cada um, né, o meu, o teu, o dele, o justo é aquele que tem o que é próprio e não o que é do outro. É um conceito de justiça. Mas a pessoa equânime é melhor do que a pessoa meramente justa, por causa do exemplo que eu acabei de dar antes, né? Então, não é só o cumprimento estrito daquilo que está previsto no imperativo moral ou na própria lei, né? Em seguida, Aristóteles vai explicar a sua posição a respeito dessa temática, né?
e mostrar que não há contradição entre justiça e equidade. Ele dirá o que é equidade, né? na sua maneira de entender, na sua escrita. A origem da dificuldade, do embate entre os diversos grupos a respeito do que é equidade, se a equidade é a mesma coisa que justiça ou não, né? É que a equidade, embora justa, não é justiça legal, né? Porém, retificação desta. Então, a equidade é uma retificação da justiça legal. É como se a justiça legal ela legisla em torno daquilo que, na maioria dos casos, deve ser, né? Mas ela não consegue prever a situação concreta, né? O problema não é nem da justiça legal. O fato dela não poder fazer isso não é um defeito. Ela não é defeituosa, né? Não é a lei, a justiça legal que é defeituosa, não é a lei que é defeituosa, né? Mas é a situação que coloca o desafio, né? E cria uma lacuna que tem que ser preenchida, né? Então, preenchida por quem? A lei em geral não vai conseguir preencher essa lacuna, porque ela não previu aquele caso. Então, quem vai preencher? O agente que vai, pela sua decisão, né, pelo uso da prudência, vai saber como agir naquele caso, né? Mas se ele, vamos dizer, se ele fizer tangenciando a lei, não haverá nenhum problema, né? Porque ele é um agente capaz de tomar a decisão naquela situação em que não há uma decisão prévia estabelecida. Até porque, imagina vocês, como é que a gente poderia pensar leis que cobrissem a maioria dos casos específicos, né? Bom, primeiro, os advogados e os juízes ficariam desempregados, né? Só que a gente não teria livro para colocar tudo isso, né? Porque as ações humanas, como diz, Aristóteles usa muito isso, né, essa expressão, as ações humanas, elas estão abertas a uma infinidade de situações e possibilidades não previstas pela própria lei. E não é culpa da lei. E a lei não tem como e nem precisa prever. Não é o caso, entendeu? É isso que faz, é isso que dá emprego para advogado e para juiz, né? Isso é uma brincadeira. Certamente, né? Porque se a gente tivesse como estabelecer critérios objetivos, né? Explícitos de tudo o que devemos ou não devemos fazer, então estava feito, né? Não tinha mais nenhum problema, tá? Como isso é uma coisa impossível, né? Então é que nós somos convidados a julgar, né? Conscientemente naquelas situações que não são previstas pela lei ou pelo imperativo moral, né? Isso cria isso cria uma discussão, um debate. Mesmo quando eu estudei teologia, nossa, quanta discussão se fazia sobre isso, a respeito de um monte de situações. Eu não quero citar aqui, porque a gente acaba trazendo polêmicas, né? Mas um monte de situações que criavam desconforto em pessoas muito religiosas e, assim, que não enxergavam a necessidade de vamos dizer assim, se propor uma interpretação da lei adequada ao bem do indivíduo que estava vivenciando aquele problema. Então, como é que você faz, né? Isso é um problema, por exemplo, para quem aconselha pessoas, né? Padres, pastores, que aconselham as pessoas. Como é que ela vai fazer? Ela vai simplesmente dizer, olha só, isso aqui é pecado, ou isso aqui você tem que confessar, ou isso aqui você tem que fazer penitência, né? Haja penitência, né? Não haverá como fazer tanta penitência, ou castigar tanta gente, né? Mas assim, a nossa justiça, a compreensão que nós temos hoje, é claro que ela amadureceu muito, né? Nenhum advogado, nenhum juiz entende que o cumprimento da lei, no sentido estrito da palavra, possa resolver todos os problemas, inclusive aqueles excepcionais, né? Isso não faria sentido, né? Para que seria servir?
Um juiz não é só um, como chama, um cumpridor, um reflexo na sua voz, na sua palavra, daquilo que está escrito na lei, né? Ele é também um intérprete da lei. Sobretudo, né? Quando, portanto, a lei estabelece... Desculpa, aqui vou voltar um pouquinho. Não é possível fazê-lo corretamente. A lei toma em consideração a maioria... Desculpa, tem que voltar mais um pouquinho aqui. Em matérias, portanto, nas quais, embora seja necessário discursar em termos gerais, não é possível fazê-lo corretamente. A lei toma em consideração a maioria dos casos, né? Do contrário, não seria lei, né? Embora não seja insciente, ou seja, não seja consciente do erro que tal coisa acarreta. Quer dizer, não é a lei que está... A lei está cumprindo seu papel, né? Ela não está criando o problema, certo? É a situação que é nova. E isso não faz dela uma lei errada, pois o erro não se encontra na lei e nem no legislador, mas na natureza do caso, uma vez que o estofo das questões práticas é essencialmente irregular, né? As ações humanas são abertas, né, a infinitas possibilidades, enquanto existirem seres humanos, né? Quando, portanto, a lei estabelece uma regra geral e posteriormente surge um caso que apresenta uma exceção à regra, será então correto retificar o defeito, né? Preencher a lacuna, decidindo como o próprio legislador teria ele mesmo decidido se estivesse presente no caso em particular, naquela situação. E teria promulgado, se tivesse sido conhecedor do caso em questão. Consequentemente, embora equitativo seja justo e seja superior a uma espécie de justiça, não é superior à justiça absoluta, mas apenas ao erro devido à expressão absoluta. Entenderam, né? Aristóteles não está se desfazendo da lei e nem do imperativo moral, né? Você não está se negando, né, a necessidade e a importância, né, e a prioridade da lei. Mas nesse caso, em particular, então não tem o que fazer, né? É preciso repensar o modo como lidar nessa situação específica, né? Esta é a natureza essencial do equitativo, ou seja, é uma retificação da lei, onde a lei é lacunar em função de sua generalidade. Com efeito, essa é a razão porque não são todas as coisas determinadas pela lei, pelo fato de haver alguns casos, né, ou situações em relação às quais é impossível estabelecer uma lei. É necessário a existência de um decreto especial, por um padrão, pois aquilo que é ele próprio indefinido só pode ser medido por um padrão indefinido, como a régua plúmbea usada pelos construtores de Lesbos. Esse lance da régua, né? É uma régua ou regra, né? Régua, uma régua de plúmbia, ela se ajusta à situação, né? Ele usa uma analogia, né? Uma analogia ligada à construção, à arquitetura, né? Ou à engenharia, para falar até nas coisas, até nas questões duras, né? Em que as coisas têm de ser do modo que tem de ser, é preciso haver uma certa maleabilidade. Do contrário, a gente não consegue produzir esteticamente um espaço bonito, né? Imagina que se a gente pudesse só fazer espaços quadrados, então todos os espaços que a gente frequentasse fossem todos quadrados, né? Seria esteticamente e visualmente insuportável, né, viver nesses lugares. Imagina só, se a arquitetura é capaz de mobilizar de tal maneira os espaços para que eles atendam esteticamente, visualmente, mas também prazerosamente àquele que frequenta esses espaços, é claro que das coisas que dizem respeito à experiência humana, né,
ocorre exatamente o mesmo, e ainda é mais importante e urgente que se entenda desse modo, né? Sempre entendendo também que não se trata de negar o valor do imperativo moral ou da lei. Não se trata disso, né? Como já foi exaustivamente aqui dito. Temos então aqui... só um momentinho. Em seguida, Aristóteles vai explicar a sua posição e mostra que não há contradição entre a justiça e a equidade, e ele dirá o que ele entende por equidade. Foi o texto que nós acabamos de ler, né? A equidade é diversa da justiça legal ou geral, né? Também se usa dizer assim, sendo também justiça de um modo especial, a equidade, e é melhor por cumprir o objetivo, né, ou os fins da justiça. Isso que é importante, né? Qual é a finalidade da justiça? Um advogado deve se perguntar assim, qual é a finalidade do meu trabalho? Não, a finalidade do meu trabalho é... Eu posso dizer muitas coisas, certamente, né? Até ganhar dinheiro, por que não, né? Imagina só, não está fazendo caridade, né? Mas qual é a finalidade do advogado? Eu vou continuar perguntando, tipo o Sócrates faz, né? Até tirar a essência daquilo que é a finalidade verdadeira do ato de defender a lei, mas mais do que isso, defender as pessoas, né? Defender as pessoas em que sentido? No sentido de sua realização como seres humanos, né? Então, essa é a finalidade essencial, precípua, né? Então, as outras coisas também fazem parte, né? Os outros aspectos, as outras finalidades, certo? Então, a finalidade da justiça é o bem da humanidade. A equidade, então, reconduz a lei, a verdadeira, reconduz a lei, a verdade, reconduz a lei à verdade da lei, né? O sentido operativo da lei é a realização de sua finalidade, nos casos concretos em que a lei não prevê, e que fazer o certo é retomar a intenção do legislador, né? A equidade não é justiça legal, ela é uma retificação da lei. A lei, por sua vez, por sua natureza, é geral e determina amplamente o dever de justiça de cada um. Contudo, podem surgir situações excepcionais, né, que exigem uma renovada compreensão das leis. Como é o exemplo de prestar socorro a alguém contrariando a lei, né? Você cumpre a finalidade maior da lei, que é o bem do ser humano. Então, vamos supor que você está numa estrada levando uma pessoa que precisa chegar com certa urgência ao hospital, porque do contrário ela vai morrer, né? Ou ela vai ter um filho ali. Isso aconteceu comigo, né? Eu e minha esposa, a gente morava no fazendinho no Ipiranga, os meninos nasceram em casa, né? Nasceram antes da hora, nasceram com 5 meses, e nós não teve outro jeito, tivemos que sair correndo, e eu não respeitei nenhum sinal, né? Se tivesse o pardal não ia me perguntar o que eu estava fazendo, né? O pardal simplesmente ia me multar, né? Ou seja, a lei é para isso, ela cumpre o papel dela, né? Mas, bom, enfim, finalmente a gente conseguiu chegar no hospital, graças, é claro, à agilidade, à rapidez com que eu dirigi, né? E desafiando e não cumprindo aquilo que é a minha obrigação de parar no sinal vermelho, né? Então, é claro que não se pode fazer isso, por exemplo, atropelando pessoas, porque você não pode, aí também, né? Assim, não, mas eu atropelei, mas eu estava correndo para poder salvar uma vida. Tá, mas você pôs a perder outra, então não faz sentido, né? Você não está trocando um mal por outro, né? Você está querendo o bem, que é a finalidade. Mas imagina uma pessoa, por exemplo, bêbada, né? Ela vai socorrer uma pessoa, mas não consegue dirigir. Então, não é justo, no sentido da epiqueia, que o bêbado dirija, né?
porque o bêbado não vai cumprir, ele não vai conseguir cumprir a sua função ali, ele não será justo, né? Não será justo no sentido da epiqueia, e menos ainda no sentido geral da lei, né? Tá bom? Da justiça. O que fazer diante de uma situação que demanda a equidade, né? Como é que a lei decide pela maioria dos casos? Como a lei decide pela maioria dos casos, né? Cabe então ao legislador ou o agente, no caso, que está vivenciando aquele momento, retificar o que não foi previsto pela lei, né? E completando a lacuna deixada ao decidir segundo o espírito ou a mente do legislador, né? Então a equidade é superior à justiça, né? Na medida em que ela decide onde a lei é tomada, onde ela decide, onde a lei é apenas vista na perspectiva do absoluto, né? Ou seja, do universal. Lá onde a generalidade da lei não ampara uma dada situação, cumpre ao agente decidir, contornando a lei ou buscando cumprir sua finalidade, que é o bem humano. A pessoa equânime, ela não está livre para fazer o que quer, mas deve cumprir aquele objetivo de salvar a vida humana. E nesse caso, a interpretação da lei e mesmo o seu não cumprimento pode ser considerado como virtude, né? Como virtude no sentido da equidade, né? Como São Tomás afirmava na Suma Teológica, né? Na questão 129. Quem julga por equidade não julga a lei, mas aplica a verdade da lei, né? Como dizia o São Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino chamava a equidade de super justitia, ele chamava de uma super justiça, tá? Só para dizer assim, não estamos só com Aristóteles, tá? Tomás de Aquino é um grande intérprete, o maior, o melhor, né, intérprete do Aristóteles, e ele sabia o que estava dizendo, como os senhores devem concordar comigo, né? Que estamos na casa que leva o seu nome, né? Então, em seguida Aristóteles apresenta as suas conclusões. Está claro agora o que é equitativo, que este é justo e que é superior a um tipo de justiça. E também daqui se pode concluir claramente quem é o homem equitativo. Ele é alguém que por escolha e hábito, acho interessante isso, né? Não é porque você agiu de modo espontâneo, eu ajudei uma pessoa espontaneamente, né? Ou não é como chama isso? Não é um impulso, né? Não é por impulso. A equidade não se dá por impulso, ela se dá por escolha. E muitas vezes, quando a gente está diante de uma situação difícil, como uma escolha é difícil, né? Como fazer uma escolha numa situação que às vezes agride o senso moral da gente, né? Poxa, como é que eu vou fazer agora? Então, por isso que a escolha, e a escolha não é só uma coisa racional, né? Aristóteles não é um eticista no sentido kantiano da palavra, né? Kant que entendia que o sentido do dever é o dever, a consciência do dever é o dever. Então, trate de ter a consciência do dever. É claro que só o dever sem a consciência do dever não é nada. Você fazer coisas que o dever manda por acaso não é agir corretamente, não é agir moralmente, de forma moralmente elogiável, né? Você não pode. Apenas o reconhecimento externo, né? Você faz uma coisa boa para alguém, tá, tudo, olha, bacana, ele fez aquilo ali. Mas ninguém sabe se ele fez por algum tipo de interesse, né? Essa é a forma como a ética kantiana lida com essa questão, né? Só que Aristóteles não entende só que o dever passe por um senso racional de obrigação, um senso interior racional de obrigação, né? Ela tem que passar pela instância decisional, volitiva, né? Aristóteles, apesar de estar tão distante de nós, ele é muito mais próximo de nós nesse sentido, né? Quer dizer, a gente tem muito essa ideia de que o que é bom no sentido ético da palavra é aquilo que, de certa forma, traz um sentimento de comprazimento, né? De prazer, de sentir-se bem, né? O que não é muito
assim, aprovado por uma ética do dever, como a ética do Kant, né? Mas também não é pelas éticas utilitaristas, né? O Kant, muito maldosamente, muito erradamente, questionou Aristóteles, pensando que Aristóteles era uma espécie de precursor do utilitarismo, né? Isso de jeito nenhum, de maneira alguma, né? Então, voltando aqui, ele é alguém que por escolha e hábito faz o que é equitativo e que não é inflexível aos seus direitos, se contentando em receber uma porção menor, mesmo que tenha a lei ao seu lado. E a disposição correspondente é a equidade, a qual é um tipo especial de justiça e, de modo algum, uma qualidade diferente disto, né? Não é uma coisa assim, não é injustiça, não é uma trapaça, não é isso não, é justiça, num sentido especial da palavra. Então, o equitativo, para concluir, né? Acho que meu tempo aqui já... o equitativo é justo de uma forma diferente do justo legal, por julgar de forma a retificar o que a lei não foi capaz de prever. O homem equitativo é virtuoso no sentido que discerne o melhor numa situação especial e age de acordo com o espírito da lei, e de bom grado. Isso é importante, de bom grado, né? A ação ética tem que ser de bom grado para o Aristóteles. O Kant também fala isso, só que eu acho que o Kant não dá para levar muito a sério não, quando ele fala isso, né? Porque como é que eu vou cumprir uma lei que é imposta à minha consciência de bom grado? Assim, bom, tem que cumprir aquela lei. Então o bom grado será uma coisa, será um acessório, né? Vem cá, o bom grado. Tipo, muitas vezes hoje a gente é meio assim, né? A gente sorri por educação, né? Não, na ética, o comprazimento do bem feito é fundamental numa ética das virtudes, né? Sentir-se alegre por fazer o bem, né? Ao falar essas coisas, vocês devem escutar isto ressoando, sabe onde? No Evangelho, né? Nos textos do Novo Testamento, que realmente é isso, né? Dá para pensar um pouco que o próprio Novo Testamento, e especialmente os Evangelhos, mas algumas cartas aí dos autores bíblicos do Novo Testamento, tenham, de alguma forma, sido influenciados pela tradição grega, né? E também pela tradição platônico-aristotélica, né? Concluindo, tá, gente? De bom grado, o que manda a finalidade da lei, inclusive tomando menos do que era seu por direito. Não é o avarento que é contra as moedinhas, né, de centavos na hora de praticar um ato de generosidade para um amigo, né? Então, essa não é o avarento, né? Nem é o avarento, é um vício, né? Então, qual é o sentido desse exemplo aqui? É de que o sujeito que cumpre tudo tintim por tintim, né? Ele não deixa escapar nem um centavo, né? Mas para o equânime, né, pode escapar sim mais do que centavo, que a generosidade daquele que é equânime é uma característica essencial da sua prática ética, né? Então, era isso que eu queria apresentar para vocês e agradeço a audição, a atenção, né? Tá bom? Muito obrigado. Eu não sei qual é a dinâmica, né? Se tem alguma pergunta, alguma fala, alguém quiser acrescentar também. Eu abro aí para debate, discussão. Eu quero fazer uma pergunta. Nem pensei em uma pergunta. Quando o direito é pautado pela moral, você vê isso como uma infração ética, ou um exagero ético? Principalmente quando você tem no solipsismo aquela figura central do julgamento. Você acha que o direito ser pautado pela moral
é uma infração ética? Não, não acho que seja uma infração ética, mas assim, é problemático, né? Problemático no sentido de que a ideia da moral, ou a ideia dos valores morais, né, ela passa muito pela subjetividade, pelos aspectos subjetivos, né, de escolhas pessoais, de, como se chama isso? De convicção, sabe? E assim, o aspecto legal. Isso não confrontaria com a lei? Sim, de certa maneira sim. Por isso, entendeu? Eu acho que é possível, mas acho perigoso, né? Eu acho uma coisa perigosa, né? Porque imagina só que eu posso desafiar, assim, posso me colocar, eu até posso questionar um juiz numa sentença, né? Dizendo do meu entendimento sobre aquela sentença a partir da minha experiência, né? Acho que isso funcionaria numa tirania. Se você tivesse um juiz tirânico, você teria o dever moral de desafiá-lo, né? Não sendo assim, você pode lutar com o juiz com as mesmas armas, que é a própria lei, né? Entendeu? Mais alguma pergunta? Ou, se quiser, pode fazer um complemento, tá bom, gente? Eu não sou nenhum estudioso, assim, do Aristóteles, não. Para quem é do direito, assim, é muito importante, que a gente estuda, assim, desde o início da faculdade, eu gosto de filosofia do direito, né? Que é a questão do direito da moral, né? E como separar, quando tem uma interseção entre esses dois temas. E aí a gente entra nessa questão dos julgamentos, né? Quando o juiz tem que ser formalista, legalista, até onde vai o poder de interpretação dele. E são questões tão tormentosas que a gente não tem uma solução, né? As questões de filosofia são as questões últimas, são as mais desafiadoras. Então, a gente tem uma série de teorias ao longo da história, até a Idade Média era muito diferente.